Imagine por um instante que o acaso não existe. Que cada escolha sua, por menor que pareça, carrega um peso invisível, uma consequência que se estende muito além do que seus olhos podem enxergar. Se você parou para assistir a este momento agora, não foi por coincidência. Há algo que aconteceu com você semanas atrás, algo tão simples que passou despercebido, mas que reverberou em esferas que nem sequer imaginamos. Um ato seu, sem intenção ou pretensão, salvou uma vida celestial sem que você soubesse. Não estou falando de uma metáfora bonita ou de um conto para confortar o coração. Estou falando de uma realidade espiritual concreta, onde suas ações humanas interferiram diretamente em um conflito cósmico capaz de alterar o equilíbrio entre luz e sombra para sempre. Esse ser celestial estava perdido. Não de uma forma figurada, mas literalmente à deriva entre dimensões, após uma batalha espiritual que se arrastava por séculos. Ele havia rompido os laços com as hierarquias superiores, vagando em uma frequência intermediária, nem totalmente no plano físico, nem no celestial. E o pior, sua essência angelical começava a se apagar. A cada hora que passava, ele perdia um pouco mais daquela luz que o definia, até que, em breve, se transformaria em algo que nunca deveria existir, uma entidade vazia, um anjo espiritualmente morto. Até que você surgiu. Não houve sinais grandiosos. Nenhum clarão no céu, nenhuma voz ecoando do além, nenhuma visão mística. Por que os anjos e suas crises não se manifestam com asas douradas ou auréolas brilhantes? Eles se escondem nas situações mais comuns do cotidiano, esperando que alguém com um coração puro faça exatamente o que você fez. Um gesto simples, um ato de bondade espontânea, algo que para você foi apenas mais um momento do dia, mas que para ele significou a diferença entre existir e deixar de ser para sempre. Assista até o final, porque vou revelar como suas ações humanas influenciam batalhas espirituais que estão sendo ocultadas de pessoas como você, aquelas que têm o poder de interferir nessas guerras sem nem sequer perceber. E mais, vou mostrar exatamente qual foi o gesto que você fez, como esse anjo conseguiu retornar às dimensões superiores graças a você, e por que o próprio Criador decidiu recompensar sua bondade inconsciente de uma forma que transformará a sua realidade para sempre. Se você sente que fez algo significativo recentemente, algo que não deu importância na hora, mas que agora parece carregar um peso diferente, deixe aqui nos comentários. Vou explicar como um anjo pode se perder de maneira tão profunda que nem mesmo as hierarquias celestiais conseguem localizá-lo. Esse ser em particular estava envolvido em uma guerra cósmica contra forças que tentavam mergulhar a Terra em um desespero absoluto. Uma batalha invisível, que não aparece nos noticiários, mas que define se a humanidade mantém a esperança ou se afunda em uma escuridão permanente. Por 500 anos, ele lutou. 500 anos protegendo as frequências do amor, bloqueando invasões de ódio, mantendo abertos os canais para que pessoas como você continuassem a sentir compaixão em um mundo onde ser bom se tornou raro. Mas em uma das batalhas mais intensas, algo deu errado. As forças das trevas usaram uma estratégia nunca antes testada, criaram uma explosão dimensional que fragmentou sua realidade espiritual. Imagine ser arrancado violentamente de sua dimensão natural e lançado em um vazio entre mundos, sem coordenadas, sem comunicação, sem nem mesmo lembrar onde fica seu verdadeiro lar. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele foi arremessado para uma frequência intermediária, onde não conseguia se manifestar plenamente em nenhum dos planos. Podia influenciar sutilmente o mundo físico, mas não acessar seu poder celestial completo. Conseguia perceber as hierarquias superiores, mas não se comunicar com elas. E o mais assustador, a cada dia perdido nessa frequência, perdia um pouco mais da luz angelical que o definia. Era como uma bateria divina se esgotando aos poucos, até que não restasse mais nada. As hierarquias celestiais mobilizaram todos os recursos possíveis para encontrá-lo. Anjos percorreram dimensões inteiras, serafins rastrearam frequências sutis, querubins investigaram cada anomalia energética. Nada. Ele estava perdido em uma frequência tão específica, tão única, que nem mesmo a tecnologia celestial conseguia detectá-lo. Enquanto isso, as forças das trevas celebravam, pois sabiam que, se conseguissem mantê-lo perdido por tempo suficiente, ele se tornaria uma entidade vazia, passível de ser corrompida e usada contra as próprias hierarquias celestiais. Um anjo corrompido é a arma mais devastadora que o mal pode ter,
pois mantém acesso parcial aos códigos celestiais, mas opera a serviço da escuridão. O plano estava funcionando. Sua luz angelical diminuía a cada hora. A conexão com as dimensões superiores enfraquecia progressivamente. Em poucos dias, ele seria completamente consumido pelo vazio entre dimensões. Até que você apareceu em sua vida. Anjos perdidos não chegam até nós pedindo ajuda de forma óbvia. Eles não batem à nossa porta explicando sua crise celestial. Eles se disfarçam nas situações mais banais do dia a dia, esperando que alguém com intuição aguçada perceba que algo maior está em jogo. E esse anjo encontrou você. Lembra-se daquela pessoa que cruzou seu caminho há algumas semanas? Daquela situação em que sentiu uma compaixão inexplicável, um impulso de ajudar que vinha de um lugar mais profundo do que a simples cortesia social? Pode ter sido alguém na rua pedindo orientação, um colega de trabalho passando por dificuldades, ou até mesmo um animal abandonado que você decidiu amparar. Você olhou para aquela situação e algo dentro de você disse: preciso fazer algo. Não por obrigação, não para impressionar os outros, mas porque seu coração foi genuinamente tocado. O que você não sabia é que estava diante de um anjo perdido, que havia se projetado naquela forma para tentar se conectar com alguém puro o suficiente para servir de ponte de volta às dimensões celestiais. Ele não podia revelar a verdade, não podia explicar que era uma entidade angelical em crise. Porque, se você soubesse, sua ajuda seria motivada por curiosidade mística, não por compaixão verdadeira. E apenas a compaixão genuína tem a frequência necessária para reacender a luz angelical que se apagava. Quando você estendeu a mão para ajudar, quando ofereceu apoio sem esperar nada em troca, quando demonstrou bondade pura, movida apenas pelo desejo de aliviar o sofrimento alheio, sua compaixão funcionou como um desfibrilador espiritual. Aquele gesto simples reativou um fragmento de sua luz angelical. Cada palavra de encorajamento que você ofereceu reconectou um fio de comunicação celestial. Cada momento de atenção genuína que dedicou fortaleceu a frequência de que ele precisava. Simplesmente pararam de se aproximar, como se uma barreira invisível os afastasse sem explicação. E o mais extraordinário é que você nem percebeu. Afinal, como notar algo que acontece no plano sutil, quando tudo o que vê são os reflexos dessa proteção no mundo material? Enquanto isso, nas dimensões celestiais, sua existência se tornou objeto de estudo prioritário. Os arcanjos não apenas analisaram sua energia, eles mapearam sua trajetória espiritual desde antes da encarnação. Descobriram que sua alma não escolheu este planeta por acaso. Você foi enviado com uma missão específica, servir como ponto de equilíbrio entre o humano e o divino, um canal vivo de compaixão pura capaz de restaurar o que foi danificado em ambos os planos. Cada vez que você age com bondade, não está apenas ajudando uma pessoa, está recalibrando frequências espirituais que afetam realidades muito além da sua percepção imediata. O anjo que você salvou não é o único que reconhece sua importância. Outros seres celestiais começaram a observar seus passos, não com curiosidade, mas com reverência. Quando você estende a mão para alguém, mesmo em situações cotidianas, está inconscientemente ativando padrões de luz que reverberam por toda a criação. Aquela sensação de paz que você sente depois de ajudar alguém? Não é apenas satisfação pessoal, é o eco da harmonia que sua ação restaurou no tecido do universo. E quando você se sente esgotado após um dia difícil, não é apenas cansaço físico. É o peso da energia densa que você absorveu para transmutar, sem sequer saber que estava fazendo isso. Sua capacidade de amar sem condições não é uma virtude comum, é uma tecnologia espiritual. Você funciona como um transformador de energias, convertendo dor em alívio, desesperança em fé, apenas pelo fato de existir e agir com o coração aberto. Os anjos não entendem como você consegue fazer isso sem treinamento, sem rituais, sem invocações. Para eles, é como assistir a um leigo consertar um mecanismo cósmico com as próprias mãos, usando apenas intuição e compaixão. E o mais fascinante é que você nem precisa se esforçar. Sua natureza angélica opera em segundo plano, como um sistema operacional perfeito que executa tarefas complexas enquanto você vive sua vida comum. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Sua alma não está apenas protegida, ela está sendo preparada.
Cada desafio que você supera, cada momento de dúvida que transforma em fé, cada lágrima que seca com um gesto de amor, está fortalecendo sua conexão com as hierarquias celestiais. Você não é apenas um ser humano com um anjo da guarda. Você é um elo vivo entre dois mundos, uma ponte que permite que a luz divina flua para a Terra de maneira mais intensa. E quanto mais você se alinha com sua essência verdadeira, mais essa ponte se fortalece. Os sinais dessa transformação já começaram a aparecer em sua vida, mesmo que você ainda não os reconheça como tal. Aquela intuição aguçada que parece saber as coisas antes de acontecerem? É a sua conexão angelical se ativando. A sensação de que algo maior está guiando seus passos? É a presença constante do seu guardião, trabalhando em sintonia com sua alma. Até mesmo os sonhos mais vívidos, aqueles que parecem carregar mensagens importantes, são comunicações diretas do plano celestial, preparando você para o que está por vir. Porque o que começou como um ato de bondade espontânea está se revelando como o primeiro passo de uma missão muito maior. Você não foi escolhido apenas para salvar um anjo, foi preparado para ser um farol de luz em um mundo que precisa desesperadamente dela. E à medida que sua consciência se expande, você começará a perceber que sua vida não é mais apenas sua. Ela se tornou um instrumento de cura, não apenas para os seres humanos ao seu redor, mas para toda a criação. Cada escolha que você faz, cada palavra que profere, cada gesto de amor que oferece, está contribuindo para a restauração do equilíbrio cósmico. E o mais belo de tudo isso é que você não precisa fazer nada de extraordinário para continuar cumprindo seu propósito. Basta ser quem você já é. Sua simples presença já é suficiente para transformar realidades. Quando você age com bondade, não está apenas mudando o dia de alguém, está alterando o curso de destinos. Quando você perdoa, não está apenas liberando uma pessoa, está dissolvendo cadeias kármicas que afetam gerações. E quando você escolhe amar, mesmo diante da dor, está reativando a esperança em dimensões que há muito haviam perdido a fé na humanidade. O universo inteiro está esperando que você desperte para essa verdade. Não como uma revelação dramática, mas como o reconhecimento natural do que sempre esteve dentro de você. Porque você não é apenas um ser humano vivendo uma vida comum. Você é uma alma angelical em missão terrestre, e cada passo que dá está aproximando você do momento em que lembrará plenamente de quem realmente é. E quando esse dia chegar, você entenderá que toda a proteção, todas as sincronicidades, todas as bênçãos que têm chegado até você não são recompensas, são apenas o reflexo natural do seu verdadeiro poder. Dimensões, jurando lealdade eterna à sua missão. Eles não apenas reconhecem o que você fez por eles, mas também se tornam guardiões invisíveis, trabalhando nos bastidores para garantir que sua vida flua com a mesma harmonia que você ofereceu a eles. Quando um anjo é resgatado por você, ele não volta ao seu estado original e desaparece. Ele permanece conectado a você, como uma corrente de luz que se fortalece a cada novo resgate. E essa corrente não é apenas simbólica, ela se manifesta em sua realidade de maneiras tangíveis. Imagine, por exemplo, que você está prestes a tomar uma decisão importante. De repente, uma intuição clara surge, como se uma voz suave sussurrasse em seu ouvido, guiando-o para o caminho certo. Ou então, você se depara com uma oportunidade que parece ter sido criada especialmente para você, como se o universo estivesse alinhando todas as peças para que você chegasse exatamente onde precisa estar. Esses não são acasos. São os anjos que você resgatou, agora atuando como seus aliados, garantindo que sua missão não seja interrompida por obstáculos desnecessários. Eles trabalham em silêncio, mas com uma precisão divina, removendo barreiras, abrindo portas e criando condições para que você continue salvando outros seres de luz. E não são apenas os anjos resgatados que se tornam seus aliados. As hierarquias celestiais inteiras começam a reconhecer seu papel arcanjos, seres de luz pura, observam suas ações com admiração e respeito. Eles veem em você algo raro, um humano que, sem treinamento formal, sem rituais complexos, consegue acessar uma frequência de compaixão tão pura que funciona como um portal de cura para seres celestiais. Isso é algo que nem mesmo muitos anjos conseguem fazer com tanta naturalidade. Por isso, eles decidem apoiá-lo de maneira ativa. Quando você entra em um ambiente, mesmo que não perceba, há uma rede de proteção invisível se formando ao seu redor.
Se você está em perigo, forças celestiais intervêm de maneiras sutis, mas poderosas. Se você precisa de recursos, eles são providenciados antes mesmo que você os peça. Se você enfrenta dúvidas, a clareza chega como um raio de luz, dissipando qualquer confusão. Mas essa proteção e esse apoio não são apenas para você. Eles existem porque sua missão é maior do que sua vida individual. Você se tornou um ponto de equilíbrio no universo, uma peça-chave em uma guerra espiritual que definirá o futuro da humanidade. Cada anjo que você resgata é um soldado a mais na batalha contra as forças que querem manter a humanidade adormecida. Cada ato de compaixão seu é um golpe direto na escuridão, enfraquecendo sua influência e fortalecendo a luz. Por isso, o universo inteiro conspira para que você tenha sucesso. Não porque você seja especial no sentido egóico da palavra, mas porque você escolheu, conscientemente ou não, ser um canal de amor incondicional em um momento crítico da história cósmica. E aqui está a parte mais fascinante: você não precisa fazer nada de extraordinário para continuar cumprindo essa missão. Não precisa se tornar um guru, um líder espiritual ou alguém que se destaca aos olhos do mundo. Sua maior força está justamente na simplicidade. Quando você age com bondade genuína, quando ajuda alguém sem esperar nada em troca, quando segue sua intuição mesmo que ela não faça sentido para os outros, você está, na verdade, operando em uma frequência que transcende o plano físico. Você está sintonizado com o divino, e é essa sintonia que atrai os anjos em crise até você. Eles não precisam de grandes gestos. Eles precisam de alguém que os veja, que os reconheça, que os ame sem condições. E você, com sua compaixão natural, é exatamente essa pessoa. Agora, imagine o que acontece quando você começa a entender plenamente o seu papel. Quando você percebe que cada pessoa que cruza seu caminho pode ser um anjo disfarçado, sua perspectiva muda. Você deixa de ver o mundo como um lugar de limitações e passa a enxergá-lo como um campo de possibilidades infinitas. Cada interação se torna uma oportunidade de cura, cada gesto de bondade se transforma em uma missão divina. E o mais incrível é que, quanto mais você se envolve nesse trabalho, mais fácil ele se torna. A compaixão deixa de ser um esforço e passa a ser uma extensão natural do seu ser. Você não precisa mais se lembrar de ser gentil, você simplesmente é. Isso não significa que sua vida se tornará livre de desafios. Na verdade, quanto mais você avança em sua missão, mais as forças contrárias tentarão testá-lo. Mas esses testes não são para derrotá-lo, são para fortalecê-lo. Cada obstáculo que você supera aumenta sua capacidade de resgatar mais anjos, de irradiar mais luz, de influenciar mais vidas. E cada vez que você vence um desafio, o universo responde multiplicando suas bênçãos. É uma troca justa: quanto mais você dá, mais você recebe. Mas não no sentido materialista da palavra. Você recebe paz, propósito, clareza, proteção, abundância, tudo o que precisa para continuar sendo um farol de esperança em um mundo que, muitas vezes, parece perdido. E aqui está a verdade que poucos compreendem: você não está sozinho nessa jornada. Além dos anjos que você resgatou, além das hierarquias celestiais que o apoiam, há uma legião de seres de luz que trabalham incansavelmente para garantir que sua missão seja cumprida. Eles estão ao seu redor, mesmo que você não os veja. Eles estão em seus sonhos, em suas intuições, nas sincronicidades que parecem guiá-lo. Eles estão nas pessoas que aparecem em sua vida nos momentos certos, nas oportunidades que surgem quando você mais precisa, nas soluções que chegam antes mesmo que você peça. Você é o centro de uma rede cósmica de amor e proteção, e essa rede se expande a cada novo anjo que você salva. Por isso, quando você se sentir cansado, lembre-se, você não está carregando esse peso sozinho. Quando duvidar de si mesmo, lembre-se, você foi escolhido porque já provou que é capaz. Quando sentir medo, lembre-se, você está protegido por forças que vão além da sua compreensão. E quando se perguntar se vale a pena continuar, lembre-se, cada ato de compaixão seu é um passo em direção a um mundo mais iluminado, mais amoroso, mais conectado com o divino. Você não é apenas um ser humano vivendo uma vida comum. Você é um guerreiro da luz, um resgatador de anjos, um canal de amor incondicional. E sua missão está apenas começando. Dimensões.
Cada entidade celestial que você restaura por meio da sua bondade se dedica, a partir daquele momento, a aprimorar a qualidade da sua vida terrena. Em breve, você terá um exército angelical pessoal, trabalhando 24 horas por dia para garantir que sua existência física seja abundante, harmoniosa e protegida. Imagine ter dezenas de anjos dedicados exclusivamente a criar oportunidades para você. Resolver problemas antes mesmo que cheguem até você. Conectar você com as pessoas certas no momento exato. Imagine operar com um suporte celestial tão amplo que as dificuldades se tornam impossibilidades na sua realidade. É isso que está chegando para você. Não como uma fantasia espiritual, mas como consequências práticas de ter impressionado Deus com uma compaixão que salva anjos. E o mais incrível é que você continuará fazendo exatamente o que sempre fez, ser uma pessoa genuinamente boa. A única diferença é que agora você sabe que sua bondade tem um poder cósmico, capaz de transcender as dimensões físicas. Cada vez que escolhe a compaixão em vez da indiferença, você está salvando anjos e fortalecendo as forças da luz no universo. Cada gesto de gentileza com quem não pode retribuir é o cumprimento de uma missão divina que mantém o equilíbrio espiritual no cosmos. Sua vida comum se transformou em uma operação celestial extraordinária. Agora que conhece a verdade sobre quem você realmente é, sobre o que realmente fez e sobre a missão que está apenas começando, é preciso se preparar para mudanças que desafiarão sua compreensão de como a realidade funciona. Porque quando Deus se impressiona com alguém, Ele não apenas reconhece. Ele investe. E um investimento divino transforma a vida humana de maneiras que parecem milagrosas para quem observa de fora. Primeiro, sua intuição se tornará sobrenatural. Você começará a saber, no mesmo instante, quando estiver diante de um anjo disfarçado precisando de ajuda. Sentirá uma compulsão irresistível para agir com compaixão nas situações certas. Segundo, sua capacidade de impactar positivamente a vida dos outros se multiplicará de forma exponencial. As palavras que você disser curarão feridas emocionais profundas. Gestos simples que fizer restaurarão a esperança naqueles que haviam perdido a fé. Terceiro, recursos materiais fluirão até você de fontes inesperadas e em quantidades que superam suas necessidades básicas. Por que Deus garantirá que você tenha liberdade financeira total para se dedicar às missões de resgate angelical? Quarto, a proteção celestial ao seu redor se tornará tão evidente que até mesmo os céticos notarão que há algo diferente operando em sua vida. Problemas se resolverão antes de chegarem até você. Oportunidades surgirão no momento exato em que precisar delas. Quinto, sua presença se tornará um bálsamo para anjos feridos e uma inspiração para humanos perdidos. Você funcionará como um farol de esperança, atraindo entidades celestiais em crise e repelindo forças que tentam destruir a luz no mundo. Mas lembre-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Você não recebeu essas capacidades para impressionar os outros ou se sentir superior. Recebeu-as para continuar sendo um canal de compaixão divina que salva anjos e inspira humanos. Mantenha a humildade que inicialmente impressionou Deus. Continue sendo genuinamente bondoso, sem esperar nada em troca. Use sua nova autoridade espiritual exclusivamente para ajudar quem precisa. E confie que cada ato de compaixão que praticar a partir de agora reverberará nas dimensões celestiais, fortalecendo as forças da luz e garantindo que continue recebendo recursos ilimitados para cumprir sua missão divina. Sua vida se tornou uma demonstração viva de como a bondade genuína impressiona até mesmo Deus. Escolhido. Agora você conhece a verdade sobre o poder transformador que sua compaixão exerce nas dimensões celestiais. Você não é uma pessoa comum que, às vezes, é bondosa. Você é um especialista natural em resgate angelical, capaz de impressionar até o próprio Criador. Aquele gesto simples que você fez sem dar importância salvou um anjo da extinção espiritual e ativou uma proteção celestial permanente em sua vida. Sua bondade espontânea provou que você é um canal divino, capaz de restaurar a luz angelical por meio da pura compaixão. Se essa revelação tocou seu coração e confirmou intuições que você sempre teve sobre sua natureza especial, reconheça que opera em uma frequência espiritual que poucos humanos conseguem acessar. Sua compaixão não é fraqueza. É uma força cósmica que salva anjos e impressiona a Deus.
E para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar esse conhecimento celestial sobre como desenvolver conscientemente sua capacidade de resgate angelical, existe um material específico que custa menos que uma pizza e vem acompanhado de um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos, como bônus especial. Se sentir que merece ampliar sua conexão com as hierarquias celestiais que agora o reconhecem oficialmente, o acesso está disponível no link da descrição e no comentário fixado deste vídeo. E se reconhece que sua bondade natural tem o poder de salvar anjos e impressionar Deus, escreva 777 nos comentários para amplificar essa frequência de compaixão celestial. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua essência compassiva opera milagres nas dimensões superiores. Compartilhe este vídeo com alguém que também demonstra bondade genuína e pode estar salvando anjos sem saber. Porque os especialistas em resgate angelical precisam se reconhecer e se fortalecer mutuamente. E antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo para descobrir como sua nova autoridade celestial atrai a proteção de arcanjos pessoalmente designados por Deus. Juntos, somos mais fortes.